Eu acho que você, depois que você assistir esse podcast, eu acredito que você vai ficar um pouquinho mais esperto. Você está pisando na bola? Está dando um perdido fora do casamento? Ou, de repente, você trabalha numa empresa e você está afanando coisas que não são suas? Ou, eventualmente, você está espionando o teu concorrente? Eu, se fosse você, ficaria ligado, viu? Porque a gente vai falar a partir de agora com o cara que apura tudo isso e muito mais. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Pela primeira vez na vida, eu vou bater um papo com um detetive particular. Paulo Henrique é o nome dessa fera. E o Paulo, de maneira muito espontânea, de maneira muito consciente e de maneira muito sabedora daquilo que está fazendo, ele decidiu mostrar o rosto, ele não tem mais problema com isso. Já tem um trabalho reconhecido, inclusive por algumas fontes, porque antes de entrevistá-lo eu também fui exercer o meu papel de repórter investigativo e fui saber de você. E as credenciais, de fato, são muito interessantes. Paulo Henrique, seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, Colim, é uma oportunidade... Fala bem, vai ter cada história aqui hoje. Tô até com medo. É uma oportunidade bacana da gente quebrar algumas curiosidades, alguns paradigmas. Cara, aí, né? Tem muitas. Das pessoas. Obrigado pela referência aí. Realmente nós temos alguns amigos em comum que nós já falamos que são e fontes, inclusive. De primeira prateleira ali em cima. Sim. E tanto no seu quanto no meu trabalho, isso daí tem um peso enorme, né? A gente está cercado de pessoas boas que contribuem para o bem. Então isso facilita bastante o nosso trabalho no dia a dia. Sem dúvida nenhuma. Ô Paulo, antes da gente começar a bater papo, eu preciso dar um toque pro meu amigo e pra minha amiga. Para você que nesse momento está acompanhando a gente pelo YouTube, poxa vida, obrigado pelo carinho da audiência, por essa preferência e por essa confiança. Estamos crescendo, hein? E olha, a curva ascendente começou e não vai parar mais. Então, para você que está nas redes sociais, para você que visita o nosso site, vai lá, iaicolim.com.br, sem o acento, tudo junto, e aí você vai para onde você quiser. Você está acompanhando a gente pelo YouTube? Vai lá, se inscreva no nosso canal, né? Clica lá no sininho, ativa as notificações, para você ficar sabendo de tudo que está rolando por aqui. E agora a gente tem uma parceiraça de primeira hora, me refiro à Top FM. Toda segunda-feira, a partir das 9 da noite, a Top FM reproduz. Ah, você está nas plataformas de áudio? Pô, beleza. Deezer, Spotify, etc, etc. Poxa, muito bacana. Mas agora você tem a opção da Top FM em 101,3. Toda segunda, 9 da noite, você acompanha na íntegra tudo aquilo que rolou aqui nos nossos suntuosos estúdios na sede da TBR. Primeira pergunta para o senhor. Você tem alguma formação específica ou não precisa? Na área, porque sim. Eu sei que você tem amparos para poder fazer o que você faz. Sim. Além de ser um amante da investigação desde os 15 anos, né? Eu comecei minha carreira ali num jornal aqui na região. Aos 17 anos já fazia reportagem investigativa. Foi o meu primeiro contato ali com a redação, com o mundo policial, do esporte. Aí passei pela indústria, em alguns papéis ali de investigação também. Investigação já? Novinho? Isso. É mesmo? E aí na minha carreira, eu sou formado em publicidade e propaganda, acabei traçando alguns anos aí na área de marketing, né? Só que a investigação estava na veia ali, no sangue. E como é que vira um detetive particular? Porque hoje eu sei que você é reconhecido e você é respeitado pelo trabalho que você faz. Tanto que você está aqui, muito bem recomendado. Como é que você se transforma num detetive particular? No meu caso, eu tenho essa bagagem lá de trás, que era o lado da investigação para reportagem. Você foi aprendendo empiricamente, digamos assim. Exatamente. Era um hobby. Né? Começou como um hobby ou uns freelancers, alguma coisa assim. Detalhe, uma investigação tem muito detalhe. Sim, muito. Para chegar a um ponto de maturidade na investigação vai tempo. Acho que é a experiência, os anos aí que vai trazendo esse feeling, esse sentimento para nós, que é muito importante numa investigação. Lógico que a gente não só se baseia no que a gente tem de experiência, no feeling, no que vai acontecer. Nós precisamos de algo concreto, mas isso contribui bastante no dia a dia, essa experiência. Entendi. Já vou mandar logo uma cacetada para você responder já logo de bate-pronto. Eu tenho muito cuidado com algumas coisas, até porque eu dou muito valor a duas situações do trabalho policial. É minha origem também. A investigação por si só, cada etapa dela, e também a perícia técnica, a polícia científica, dos peritos do IC. Eu dou muito valor a isso, muito. Questões legais, para você ter uma ideia, eu não ligo.
a minha pauta no meu trabalho é a investigação e a ciência. Se a investigação e a ciência estão dizendo que eu vou dizer que é. Se for inocentado depois por uma série de razões, Sim. é outra história. É culpa da legislação, mas a investigação me pauta. Sim. A perícia também. Se é ganso, Não. não é ganso. Não. E o que é ganso para você entender? Ganso é informante da polícia. Sim. Então você não é ganso. Não. Você não é informante da Não. polícia. O que acontece em algumas situações que a gente exerce nossa função como um cidadão legal, um cidadão de bem. Tá. A partir do momento que a gente toma ciência de alguma situação ilícita para um bem da sociedade, que no decorrer da investigação acaba sendo identificado, nosso papel como cidadão é comunicar às áreas competentes para que sejam tomadas medidas cabíveis ali. Eventualmente, Entendeu? se tiver que comunicar às polícias, no caso, Exatamente. especificamente a civil, você comunica e Exatamente. sem nenhum tipo de problema Não. de consciência. Ou seja a civil, ou seja o conselho tutelar, Uhum. entendeu? Aí o órgão competente. Lógico que sempre com consentimento e conversa de quem está contratando. Entendi. Se é esse o desfecho, o respeito e aí sempre vai prevalecer ali a decisão de quem está contratando pelo serviço. Quando a Entendi. gente apresenta as provas ali, é uma decisão meio que em conjunto ali. Se a pessoa der o ok, der o aval, a não ser que Você seja já algo... tem um conjunto probatório, que não é oficial, lógico. Sim, Já me veio outra pergunta. Investigação defensiva, se precisar, você faz também? faz também. Faz também. Que foi instituído em 2018, para a Sim. nossa audiência entender. Em 2018, por uma, não digo imposição, mas por uma situação que eu entendo até legalista, que veio a partir da OAB, foi instituída a investigação defensiva. Ou seja, existe a investigação oficial, que é feita pela Polícia Civil, que é feita pelo Instituto de Criminalística, pelos médicos do Instituto Médico Legal, porém os advogados de defesa, hoje, para defender o cliente, ele pode fazer uma investigação defensiva, Sim, que, claro, vai ser confrontada com o oficial, num tribunal do júri, por exemplo. exatamente. Provas vão ser confrontadas, Como inclusive até para convencer um conselho de sentença. Então, só Sim. para você entender o que é a investigação defensiva. Você faz. Sim, como localização de testemunha. Aham. Muitas vezes pode acontecer que um crime tem uma testemunha, só que a pessoa simplesmente sumiu ali. E a polícia, a gente sabe que tem as limitações que, quando não aparece coisas novas, é muito difícil algo andar. Então, esse tipo de investigação, às vezes, é para trazer algo novo ao inquérito, ao processo ali, que vai fazer andar, que vai dar uma clareada. Entendi. Muitas vezes a pessoa pode sumir, ou às vezes você pode ter atrás de uma câmera, um circuito de imagem, entendeu? Acontece. Teve um caso, por exemplo... Você tem que trabalhar com tempo. Sim, com tempo. Mas pera, com segura tempo, um pouquinho as com tempo. histórias. Segura um pouquinho as histórias. Você tá doido para saber das histórias, né? Nós também. Mas por enquanto eu preciso ter uma ideia, uma concepção do que é o trabalho do Paulinho, até para a gente poder elevar o nível da nossa entrevista. Tem história, você não tem ideia das histórias que esse cara vai contar, porque ele se propôs a contar, claro, acima de tudo preservando pessoas. Nomes serão preservados, mas as histórias nós vamos revelar. Você pode ser contratado tanto pelo advogado de defesa, como você pode trabalhar para a polícia. Como não para a polícia em si, mas, por exemplo, Você pode ajudar. Pode ajudar com autorização da família, se a família contratar, né? A família, no caso, ou a vítima em si, contratar ali, com autorização do delegado competente. Entendi. Entendeu? Então, o Eventualmente, delegado se que está à frente da situação, ele pode autorizar. Se ele fala, não, eu não quero que ninguém interfira na investigação, tá rolando aqui, Você não ok, não entra, para não atrapalhar. Porque algumas Mas informações... você pode indicar para ele uma prova. Olha, aqui tem uma prova. Porque a chancela disso é da investigação. Sim, com Mas você certeza. pode indicar. Com certeza. Porque a sua prova não tem peso legal. Não, Mas você pode indicar? pode, e é o que a gente chama de esquentar a informação. Entendeu? tem Esse até um termo, termo. né? Então a gente Você passa para a polícia vai lá e confirma, ela Confere. produz a prova, Exatamente. que é uma responsabilidade da polícia judiciária. Quando fizer a checagem, vai ver que realmente aquilo ali confere, que é ok. Então é o Aí que a ela gente pega fala de pra esquentar ela essa aquilo que você informação. apontou. Exatamente. Rapaz, interessante. Exatamente. Ou até mesmo já documentado, por exemplo, em caso de registro de foto e vídeo, já está documentado. Pode entrar no inquérito polícia ali, pode entrar no utilizar inquérito. como que a vítima forneceu. A mesma coisa da vítima fornecer a imagem de Entendi. câmeras da casa Ainda dela. que ela tenha te contratado para fazer, Exatamente. mas ela pode ceder para a polícia Pode civil e apresentar. aquilo tem um peso legal. Exatamente. Caramba, que interessante. Pode Olha que apresentar. legal. Vamos para as histórias? Vamos, tamo aí. Chega de pergunta burocrática. Então já vamos emendar, vamos deixar. Nossa, em cada caso, você tá pisando na bola fora do casamento, você tá cuidado que você pode ter um Paulinho na tua cola e
E o Paulinho pega. Já já ele vai contar as histórias conjugais. Mas vamos começar pelo trabalho policial primeiro, que eu acho muito interessante. Que tipo de história que de repente te lembra, assim, que vem em mente, que você tem ajudado? Cara, já teve caso de localização de foragido, né? Uma pessoa aí que já tinha sido julgado, estava foragido da justiça, o processo o juiz já tinha dado a sentença, tudo, e não achava para cumprir ali, né, para ser preso. Então, a vítima, da época, uma empresa entrou em contato, contratou nós para tentar localizar essa pessoa. Então, nós conseguimos localizar alguns familiares próximos e conseguimos monitorar os familiares. E aí, um desses familiares nos levou até onde essa pessoa estava vivendo, estava escondida. Né? A pedido da vítima, você localizou. Exatamente. Aí, a partir do momento dessa localização, nós acionamos a polícia, que foi e realizou a prisão. Você está achando que você vai contar só isso, né? Óbvio que você não vai. Que técnicas que você utiliza? De que maneira você convence as pessoas? Porque você chega, você não tem um distintivo, você também não tem uma farda. Sim. Como é que você chega, que técnicas que você usa? Tem vários tipos de aproximação, por exemplo... É isso que eu quero, adoro investigação. Por exemplo, num barzinho você vai chegar, vai fazer amizade, entendeu? Vai conversar... Tem a questão de, sei lá, entrega, Mercado Livre, confirmar se o endereço é ali, entendeu? Então tem várias, mas nesse caso específico que eu relatei foi 100% segmento, foi 100% monitoramento à distância, campana. Seguindo, campana, à distância, acompanhando. Você não vê, não aparece. Não aparece, nesse caso não, 100% monitorando. Até que em determinado momento um dos familiares foi até essa pessoa e a gente conseguiu ter o contato visual com ela. Aí teve o contato visual, viu que ela estava naquele local. O que você fez? Aí nós acionamos a polícia, que foi, e cumpriu ali, já estava em Bauru, já estava em aberto ali o mandato. Estava pedida. Já estava pedida já, e foi direto para cumprir o que a lei pedia ali naquele momento, né? Então... Mas me conte mais sobre essas técnicas. Às vezes você tem que se aproximar. Tem que se aproximar. Como é que você faz? Nesse caso... Às vezes um barzinho... Nesse caso, por exemplo, nesse mesmo exemplo, nós tivemos o contato visual com a pessoa. No outro dia, nós ficamos numa construção fingindo ser pedreiros ali, servente, o dia todo, até ter trabalhando, o contato... fingindo, batendo massa ali. Exatamente. Até ter o contato visual novamente. Aí quando nós tivemos o contato visual novamente, que não era pela segunda vez, já era uma certeza. Quantos dias vocês tiveram que trabalhar? Não, foi onde o familiar nos levou até lá. E aí você ficou ali... Ficamos ali. No segundo, nós chegamos cedo e no meio da tarde ali, mais ou menos, houve o contato visual e aí nós acionamos a polícia. 2 dias batendo massa para encontrar um pouco. A partir do momento que o familiar nos levou até lá, mas o serviço de investigação e acompanhamento desse familiar durou uns 20 dias. E como é que foram esses 20 dias? 100% campana e monitor. Onde ia, a gente ia atrás. Mas ainda não tinha o contato visual. Você demorou 20 dias para ter o contato visual. Com o alvo não. Só seguindo. A informação que nós tínhamos é que paciência. Algum familiar levava algumas coisas para ele. Algum familiar. A gente nem sabia quem que era ainda. Você não tinha identificado nem quem era o familiar? Não. Cara, é paciência. É paciência. Investigação é paciência. Investigação é paciência. Que coisa, Paulinho. Quem sofre de ansiedade aí não vai conseguir. Faça o que você faz. Exatamente. E nem trabalhe na Polícia Civil que não vai... Exatamente. Cara, bom, e aí chamou a polícia, foi lá e pegou o cara. Pegou o cara. Esse caso é um caso policial. Aí tem casos empresariais que acabam envolvendo a polícia quando caracteriza o crime ali também. Então vamos agora num caso empresarial. Já pode lembrar uns 2 ou 3 se você tiver. Tem uma história que você já me adiantou, quero que você conte ela. Os funcionários estavam dando cano na empresa. Exatamente. Como é que chega para você? A empresa entrou em contato... Ou seja, estavam tirando coisas da empresa. A empresa entrou em contato... Mas como é que ela soube de você? Que viu... Indicação. É mesmo, por indicação. Indicação. Cara, mas tem que ser muito na surdina. Indicação. E aí? E aí falou que tinha visto na câmera algum movimento suspeito ali de 2 funcionários e estava dando alguma diferença em estoque. A empresa não fazia uma leitura de estoque regular, era cada 4, 5 meses ali, e quando eles começaram a fazer, sentiram uma diferença considerável. Então, tinha já, nesse caso, os 2 suspeitos, um era responsável pela saída dos produtos e o outro fazia as entregas. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto.
empresa não fazia uma leitura de estoque regular, era a cada 4, 5 meses ali, e quando eles começaram a fazer, sentiram uma diferença considerável. Então, tinha já, nesse caso, os 2 suspeitos, um era responsável pela saída dos produtos e o outro fazia as entregas. Rapaz! Né? Isso, então estava ali bem amarrado a situação para que ninguém descobrisse, né? Então, o que saía... Você começa com esse indício, já sabendo mais ou menos quem é, mas tinha que provar. Nesse caso, sim. Nesse caso, estava mais claro, porque já tinha as pessoas específicas ali, os alvos... Já havia uma suspeita sobre aqueles Exatamente. dois. Então, aí, não é uma investigação dentro da empresa que você tem que descobrir qual. Já era uma investigação direcionada a essas 2 pessoas. Então, você foi para fora. Você Isso, saiu do pra ambiente fora. da empresa. Então, aí nós tivemos... Conta, Paulinho, conta tudo. Como é que foi? Aí nós tivemos acesso aí, né? Colocamos um rastreador no carro da empresa para ver os pontos que ele ia... Esse negócio de rastreador é complicado. E aí? Ele ia aí. Só que lembrando que o carro era da empresa, né? Então o dono que autorizou ali, né? Então você tem que se amparar por essa legalidade. Exatamente. E o entregador começou a ser monitorado. Como é que foi? E aí? Exatamente. Como é que foi? Então ele fazia os trechos, os lugares que ele tinha que fazer a entrega e no final ele ia para um determinado local. Então nós mapeamos esse local. E lá ele deixava a res furtiva, digamos assim. Exatamente. Nós mapeamos esse local por 2, 3 dias ali, identificamos. E ele fazia isso todo dia? Todo dia, 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia? Então era uma quantidade considerável aí. Quando nós apresentamos, é o que nós falamos aqui, esse trabalho, né, para a polícia ali, prontamente eles já aceitaram a situação, entenderam a complexidade e o trabalho. Pegaram as provas, analisaram, viram que batia. Foto, Exatamente, tudo certinho, tudo comprovado, mas com dados, modus operandi, você chegou a identificar para onde esse entregador, que ele levava até um determinado lugar. Isso. E o que ele fazia em seguida com a mercadoria? Não, ficava esse receptador, ali. Inclusive, ele estava anunciando na internet. Ele levava para um receptador que anunciava os exclusivo, produtos. Exatamente. Os produtos furtados na internet? Exatamente. Era esse o esquema? Era esse o esquema, entendeu? Era esse o esquema. Vou usar um exemplo para você aqui, ó, um produto que de produção custava... É próximo isso, tá? R$35, o camarada estava anunciando a 28 na internet. Entendeu? Que era aquele produto que ele tinha tirado da empresa. Exatamente. Estava anunciando a 28, menos do que o valor de produção. Paulinho, e aí? Como é que foi o desfecho? Aí na hora que foi o flagrante ali, a polícia fez o trabalho dela. Você chegou, a vítima autorizou, você levou tudo para civil. Para civil. Olha, tá aqui a prova. Aí eles organizaram o trabalho deles ali para realizar o flagrante, né? Então aí eles fizeram também o trabalho que cabe ali, né? Para dar respaldo para a investigação, para o inquérito, num processo à frente, e foi dado flagrante quando esse rapaz estava levando mais mercadorias para aquele local. No ato de flagrante ali, entrou no local para ver o que tinha mais e foi recuperado ali coisa de 200. E o flagrante foi dado no receptador? No receptador ali, Lembra quanto tempo estava funcionando o esquema? Cara, no mínimo 3 meses. Nossa. Só que assim, ó, pelo anúncio que a gente acompanhou, pelo valor que ele estava vendendo, você buscou? Tinha uma saída. Quanto tempo tinha anúncio? Sim. Você buscou? Sim. E tinha uma saída considerável pelo valor que ele estava vendendo. Tem uma ideia mais ou menos de quanto eles faturaram? Cara, ó, de recuperação foi em torno de 250 mil. Paulinho. De mercadoria que estava ali. Tem Fora o que eles venderam. Exatamente. Que foi um valor bem maior. Aí não recupera mais. Bem maior, aí não recupera, né? Que é um valor bem maior, né? Um valor bem maior. Rapaz. Bom, deu justa causa direta, além da questão criminal. Isso, aí eles responderam aí a questão criminal aí já com a polícia lá, mas a nossa parte foi esse monitoramento e essa investigação. Hein? Paulinho, enquanto você vê assim, você tá vendo que o cara tá fazendo pilantragem, o que você sente? Tem que ter controle emocional, porque às vezes dá vontade de ligar pro cara, mas não. Sim. Você tem que ir na base da paciência. Você não pode se envolver, né? Você não pode... Não vou mentir pra você que o primeiro sentimento que vem é a satisfação. Né, de você estar conseguindo está conseguindo solucionar ali um problema. Porque, Colinha, as pessoas que chegam até nós, nada mais é que problema. Ela está trazendo um problema que ela já não sabe mais como resolver, que precisa de uma saída, e a gente tem que entregar uma resposta. O sim ou não tem que ter na certeza. Porque o que corrói muito as pessoas, o que dá até doença psicológica ali, é a dúvida. Entendeu? Com o sim ou com o não, a pessoa vai decidir o que ela quer. Mas ela tem base para tomar a decisão dela. Sem dúvida. Entendeu? Então, quando a gente chega até o cliente, o contratante aí com essa resposta,
a sensação é de satisfação, Entendi. entendeu? É bacana, é bacana. E paga Então, bem, recebe bem, as pessoas te gratificam bem pelo Sim, trabalho. sim, acontece. É gratificante. Sim, é gratificante. Tanto pela satisfação como a questão financeira. Sim, é ok. É ok. legal. O pessoal valoriza. E você tem mais gente que trabalha para você hoje. Tem, hoje nossa equipe é em torno de 3, 4 pessoas. Olha, entendi. 3, 4 pessoas. Então você ampliou. Ampliou. Há quanto tempo já nisso? 10 anos. 10 anos já. 10 anos. Já aprendeu bastante. 10 anos, bastante. Bom, vamos para mais um caso empresarial que você se lembre. Vamos. Ou algum caso assim que a técnica de investigação, alguma história da investigação em si, Paulinho. Cara, tem uma dificuldade, tomar chuva, frio, madrugada. Madrugada tem bastante. Tem uma situação de... Mas deixa conjugal para depois. Calma que conjugal daqui a pouco. Tem a situação que de processos também acontece, né? Por exemplo, ocorre a separação e a esposa está pedindo pensão para o marido, alegando incapacidade, dependência financeira, outras questões que não pode trabalhar. E aí você acaba... Nós pegamos um caso aí há pouco tempo que tinha um valor considerável que o marido tinha que pagar de pensão e a pessoa estava alegando esse tipo de situação. Ele alegava que... Ela alegava que ela não tinha condições psicológicas, físicas de trabalhar, e ele pagava um valor considerável de pensão para ela. E nós comprovamos durante a investigação seguindo, em barzinho, festas, à noite, na rua, no relento, chovendo, entendeu? Que ela tinha total capacidade ali. Você se aproximou dela? Das amigas. Das amigas, sim. E foi chegando Com ela ali nós nunca tivemos conversa, mas com as amigas, sim. Inclusive, uma dessas amigas, depois que nós fizemos contato, um certo período, essa pessoa sumiu das redes sociais, aí a pessoa nos procurou falando que ela tinha ido viajar, só que não sabia para onde ela tinha ido. Então nós nos aproximamos dessa amiga novamente, e a amiga falou, ela tá na Europa, tá em tal lugar, tal, aqui, mostrou as fotos, tal. Aí através das datas que foi passado, né, nós conseguimos identificar o voo. Você não precisou ir para a Europa, mas você identificou o voo. Não, mesmo. Identificamos o voo aí, por horário de chegada e saída do aeroporto, mais ou menos, os destinos e pelas fotos que tinham sido mostradas pela própria amiga aí, nós identificamos que ela estava na Europa. E aí que entra a questão de esquentar a informação. Como é que foi? Aí entra, porque lá na frente, se for pedir para o juiz, se for pedir, comprova, aí as quebras que vão ser feitas para localizar e confirmar essa informação, quando forem realizadas, vai confirmar que o que nós estamos falando estava correto. Entendeu? Não posso apresentar essa prova como uma verdade absoluta. Sim. Né? Então, você precisa da comprovação. Exatamente, legal ali. Então, aconteceu. A informação da amiga passou, coincidiu com as fotos que nós tínhamos conseguido também, né? Então, tudo se encaixou. Nesse caso aí é um caso de aproximação, de campana, de monitoramento. E você descobriu que a mulher não tinha nenhum problema? Aparentemente, não. Né? Aparentemente, e o comportamento dela no dia a dia, a rotina que ela apresentava, não demonstrava que ela teria qualquer outro problema também de limitação de trabalho, tá? De limitação de trabalho. Foi isso que você conseguiu apurar. Exatamente. Paulinho, uma pergunta para a gente finalizar esse bloco, que já nós vamos chegar nas questões, que tá vendo como passa. Como é que é viver nas sombras? Ou não é viver nas sombras? Cara, é viver nas sombras. É viver nas sombras? É viver nas sombras. É interessante que é difícil até você fazer amizade, sabia? É mesmo? Às vezes você chega num lugar assim, o pessoal fala, aquele ali é detetive. Então já fica um pouco ressabiado, já fica agora, cara, você está aparecendo, você vai aparecer para uma quantidade grande de pessoas. Porém, ele tem gente que trabalha para ele, viu? Sim. Então você está vendo a cara do Paulinho. Por aí as pessoas que trabalham para ele... Eu sou o que menos oferece perigo, então. Então, e essa aproximação com o público, com o contratante, com as pessoas, eu particularmente senti que ela é muito importante. A pessoa se sente mais segura em saber quem está do outro lado na hora de contratar. Você tem que disfarçar muita coisa, Paulinho. Como é que é isso? Você tem que se passar por amigo, às vezes, das pessoas. Sim. Existe um limite aí também. Não é questão de você se aproveitar das pessoas, né? Porque aí você já passa uma linha. Mas assim, você precisa se aproximar. Essa aproximação, sim, você tirar a informação, mas não chegar ao ponto de ganhar confiança. Você pode criar uma proximidade, mas a partir Exemplifique. Esse exemplo mesmo que eu falei agora, por exemplo, tudo bem, como é que tá, num barzinho, conversar, você vai beber alguma coisa, tal, o que você faz? Beleza, é natural. Porque é complicado, as relações humanas, elas são complexas. Sim.
Sim. Para você chegar num grupo de amigos ou amigas, você tem que entrar e entrar. E tem que E viver o aprofundar. ambiente deles. Isso é importante. Talvez você vai estar num, sei lá... E quando o grupo é muito restrito? É tentativa. É Pode ser que não dê tentativa e erro. certo, Pode ser que não dê certo. Aí você tem que mudar a trazer... estratégia? Você tem que mudar a estratégia, traçar outro caminho, às vezes você vai ficar só na campana. Quando você consegue ter essa aproximação, você consegue algumas informações que encurtam o seu tempo de trabalho, Aham. entendeu? Quando vai ser só na raça, na campana, sem aproximação, você pode ter o mesmo sucesso, porém com um período de tempo um pouco maior, Entendi. entendeu? No nosso Nunca meio te a dão questão um prazo ou te dão um prazo? A gente coloca um prazo. Ah, vocês colocam. Isso, a gente coloca um prazo amarrado no orçamento. Por exemplo, Tá. ó, o valor fica tanto nesse período. Né? Se tiver que estender, se tiver, aí a gente E você apresenta as conversa. dificuldades para as pessoas? Olha, estou com um Sim, problema aqui, vou alongar um pouco mais o trabalho. Sim, sim. E A normalmente, quais são os problemas? A gente pode ser viagem, A pode pessoa ser sai. a pessoa sai, pode ser viagem, pode ser que a pessoa muda a rotina por um tempo, até mesmo questão tempo influencia. Tá. Você pega uma semana mais chuvosa, mais frio, muda a rotina da pessoa, Uhum. você entendeu? Então tudo influencia. Se eu falar para você, por exemplo, em questão, porque todos esses aspectos não envolvem uma pessoa só. Tá. Por exemplo, se eu falar de traição, vai envolver uma e a segunda pessoa. Então, às vezes essa daqui não muda nada, mas essa outra pessoa mudou a rotina dela e eu Tá. não tenho tanto acesso. Às vezes eu nem sei quem é essa pessoa ainda, só que influencia na rotina da primeira pessoa aqui. Claro. Entendeu? Então são vários aspectos aí que acaba impactando numa investigação nesse sentido. O que mais te chocou até hoje? Cara, acho que um caso que chocou bastante, teve interessante isso daí, foi um cara que ele abusava da enteada, né? Eita! Nessa situação, eu lembro certinho que foi Faz tempo isso? final de ano, uns 3 anos uns 3 atrás. anos. Uns 3 anos. Ele abusava da enteada e a mãe E a mãe provavelmente... até então não sabia, Ah. né? E é ela E que te aí- contrata? É isso, a mãe contrata porque pega um final de ano meio conturbado ali, o cara fugiu e começou Então, a mas ligar peraí. Era um abuso que o cara cometia contra a contra a enteada enteada. e era algo que já vinha de muito tempo? Já vinha de uns 2, 3 anos. Enteada A menor? moça devia ter ali uns 15 anos, Adolescente. uns 15, 16 Desde os 12 anos. o cara abusava. Desde os 12 anos. eu Então, vi pera um algumas pouquinho mensagens. que nós já temos que fazer uma parada aí. Já vai se lembrando dos detalhes, inclusive das técnicas que você teve que utilizar Uhum. para poder chegar até esse cara. Porque eu fico imaginando o seguinte, você vai investigando, você vai levantando coisas. E os policiais que eu conheço, às vezes eles se envolvem tanto com o caso que eles ficam com raiva. Eles demonstram um sentimento. E às vezes é perigoso você perder o controle, às vezes, de uma investigação, ou colocar em risco uma investigação, porque você se envolveu com uma barbaridade, com um absurdo que você não acha correto. Sim, Então já já você vai me contar isso, tá? beleza. Então, meu amigo, então minha amiga, você sentiu? Já já nós vamos entrar nas histórias. Ai, ai, ai. E vem, senta que lá vem a história, hein? Segura aí, voltamos já. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. A Vida nas Sombras, detetive particular abre o jogo e conta tudo. Esse vai ser o título, inclusive, do episódio de hoje, viu, Paulinho? Show. Mas deixa antes da gente enveredar aí para os casos passionais, por que você decidiu? A primeira entrevista que você dá? Não. Não. Você já falou algumas outras acho que vezes. é a segunda ou terceira. Tá, mas você resolveu botar a cara. E Nas falar outras vezes logo eu tava com- até, na primeira eu fui de peruca, Ah. né, na segunda, Você Então- se disfarçou? na primeira sim, acho que Por quê?
Para não mostrar. Cara, apareceu a oportunidade ali, eu já tinha, né, alguns itens aí que a gente acaba disfarçando, e aí eu fui de peruca. Mas você usa de vez em quando? Você vai de peruca? Em algumas situações. Em algumas situações você se disfarça? Por isso que Mas até você mostrar faz o quê? De peruca, Paulinho? Não loiro, né? Não é. Você bota uma peruca, não dá pra te transformar numa mulher. Mas você bota uma peruca pra parecer cabeludo e parecer diferente. Exatamente. Às vezes pode fazer a barba ali, entendeu? Então dá. Você vira outra pessoa quando dá uma você quer? diferenciada. Quando você precisa? Sim. Paulo, dá uma diferenciada boa, hein? E aí você entra... Até na roupa também. Usa nomes falsos diferentes, né? não? Sim. Rapaz, tô começando a ficar com medo do Paulinho. Vamos pros casos. Vamos voltar. Ih, rapaz, olha o que aconteceu aqui com a dona Ciri. Mas vamos embora. É isso que dá deixar o telefone do lado. Paulinho, vamos para esse caso que você finalizou o bloco anterior. O cara estava abusando da enteada. Isso. Como é que essa história chega e quem traz essa história até você? A mãe, né, procura. Eu que atendi ela na época, bem desesperada. Como que ela fica sabendo de você? Não me recordo, pra falar a verdade. Não sei se foi pela internet, se foi indicação, não me recordo. Já faz uns 3 anos. Você faz propaganda na internet? Já faz uns... Você tem a página lá, tem o Instagram, tem o... Ok. E aí? Entendeu? Aí ela procurou, explicou o que tinha acontecido. Né? Foi até interessante que esse ela caso chega aí e diz o quê? Olha, meu marido tá abusando da minha... E nisso, já a polícia já tinha ciência, tá? Ah, já tinha? A polícia já tinha ciência e ele estava foragido. Né? Então, aí com um contato, né, um parceiro dentro da polícia lá, ela ia passando as informações para mim, eu ia compartilhando em tempo real, né? Falava, ó, liga para ele agora, liga para ele e tal, porque ele estava tentando reconciliar com ela ainda. Entendeu? Estava foragido e estava tentando reconciliar com ela, mas já estava pedido. Então a polícia já tinha elementos, já tinha provas já de que ele vinha abusando da enteada há o quê? 2, 3 anos? Ele estava foragido. Mas já estava pedido, já tinha prisão decretada então. Prisão. Isso. O senhor não tinha sido julgado ainda, mas já tinha prisão, estava pedido, tinha prisão decretada. Sim. Entendeu? E aí nesse compartilhamento ele tenta voltar com ela. Aí tá era um final de ano, né? Feliz Natal, aquela história toda, e ela estava bem decidida que queria que ele cumprisse ali, né, que ele fosse preso. Então aí aconteceu esse compartilhamento de informações, só que ela passando para você para a polícia. Isso, exatamente. E aí ocorreu a prisão dele ali no estado do Paraná. Então, espera um pouquinho. Ela vai compartilhando a informação com você. Olha, onde ele está? Ele está no Paraná. E você que vai? Não. Você não chegou aí? Foi a polícia do Paraná que realizou a prisão. Mas como é que você entra, então, nisso? Eu compartilho todas as informações que ela passa com a polícia de São Paulo, que entra em contato com a polícia do Paraná. Olha, você faz uma ponte, então. Isso, tá vendo a importância do... Mas ela poderia passar só para a polícia, por que ela não fez isso? É o que eu falo para você, algumas pessoas, elas contratam se sentem... você. E nesse caso, pontualmente, né, nós não cobramos R$1 dela. Você tá brincando, é mesmo? Por Deus do céu, não teve cobrança. Era um final de ano, por isso que eu falo que foi um caso marcante. Porque eu lembro que quando eu conversei com ela, foi até era à noite, cara. E, se eu não me engano, acho que foi num posto, na beira da estrada, que a gente acabou encontrando, tava ela e a mãe, e as duas choravam muito, cara. Choravam muito, a filha tava tomando remédio, sabe? Eu não preciso nem falar do impacto que é numa... te confessa os abusos que sofria? Exatamente, sim. E foi isso que foi mais impactante, sabe? Eu acho que o reflexo de tudo isso, quando você vê a pessoa narrando, lógico que não os detalhes, mas o que vem de sofrimento após o ato ali, Como né? é que a mãe descobre? A filha conta. A filha conta? A filha conta. A filha conta para a mãe, e aí a mãe, através de mensagem, de celulares com 15 também, anos, na atualidade, vinha sendo abusada desde os 12. Desde os 12 anos. Desde os 12 anos. Imagina o trauma que essa menina não acompanha. Então, e aí mensagens no celular dele para ela ali também. Então, isso você pega. Ela mostra ali. E depois ela vai passar para a polícia, né? Sim. Entendeu? Entendi. Vamos para os casos conjugais? Quem te procura mais, homem ou mulher? Cara, mulher. E por quê? Mulher. Não sei se os homens traem mais, né? Se for por proporções de casos, os homens traem mais, mas talvez seja porque a maior procura seja por mulher, né? Então vamos pegar um caso para exemplificar.
Como é que a mulher ela te procura? Qual é o primeiro, como é que é o primeiro contato? Como é que é? Ela te achou, rede social. E aí? Ela entra em contato falando que está com alguma suspeita. E assim, ó, na maioria das vezes que a mulher procura, é porque tem alguma coisa, tá? Quando chega ao ponto Dela te da procurar. mulher procurar, é porque tem alguma coisa, já chamou a atenção dela, e não uma vez só, várias vezes, e muitas vezes ela quer sair da situação. Às vezes ela Ela quer descobrir. Ela quer provas. quer provas para Por enquanto sair ela do... tem suspeitas. Ela entra em contato com você e ela... Lembra um caso? Ela te diz o quê? Lembra o que ela te fala? Cada caso assim é bem pontual quando envolve traição, mas a maioria das vezes é mudança de comportamento. Tá? Ele não me procura mais, ele tá ausente, entendeu? Tá tendo gasto. Quando chega na questão dos gastos inexplicáveis, aí é o ponto, Tá. entendeu? Aí é o que liga, na maioria das mulheres, é onde liga esse alerta. E aí o segundo passo é ele identificar, ó, esse aqui é meu marido. Isso. Aí a gente tem algumas perguntas que faz padrão ali, por exemplo, Quais? da rotina, onde trabalha, porque tudo isso influencia no valor final, né, do nosso orçamento, depende do que nós vamos gastar de tempo e ferramentas. Aham. Então, se tem flexibilidade de saída do serviço, porque uma coisa é você seguir uma pessoa que ela entra 9 horas no serviço, só vai sair às 18, ela não pode sair do serviço dela nesse horário, entendeu? Mas tem flexibilidade. Se tem Ela flexibilidade, vai dar o perdido no meio do dia. exatamente, muda totalmente o cenário, entendeu? Entendi. Então algumas perguntas, usa sempre o mesmo veículo? Por quê? Porque às vezes você está seguindo um carro, a pessoa pegou outro veículo, saiu, e Já aí teve caso de você se alugar perdeu. outro carro? Não, já teve? Aí especificamente para Não. isso não. Não. As pessoas que estão traindo, quando chega ao ponto de procurar nós, é porque já tem um certo período que isso acontece. Tá. Então, quando isso acontece por um período um pouco mais longo, vem o excesso de confiança. Tá. Então a pessoa deixa de tomar alguns cuidados que talvez ela tomaria lá no começo. E aí que, Pra é não aí ser que você visto. pega. Aí que pega. Exemplifique. Por exemplo, muitas pessoas acham que as traições ocorrem durante o almoço, né? E a gente já fez esse levantamento porque os casais que estão envolvidos em traições, eles têm uma pressão, um contato, uma necessidade muito grande de troca de mensagem. Tanto quem está sendo traído que já está sentindo, quanto quem está traindo, que quer mostrar que não está fazendo. Então, o horário de almoço é o horário que o homem tem para conversar com a mulher e a mulher tem para conversar com a... mas por No que caso você não... amante. Não, Ah, do relacionamento. Porque, mas por que você não falou comigo na hora do almoço? E agora que ele conversa com a outra? À tarde. Das 2 às 5 é o horário motel, Você tem isso levantado, mapeado. encontro. A maioria das traições caracteriza das 14 às 17 horas. Entendeu? Porque no horário de almoço, em tese, você está livre. Você tem a obrigação de estar acessível para o seu cônjuge. Exatamente. A sua cônjuge. Exatamente. Entendeu? Então é aquele horário que liga, que conversa. Mas a maioria das traições é entre as 14 horas e as 17 horas. Agora eu vou querer saber de história. Quero que você conte uma. Claro que nomes serão totalmente preservados e, enfim, jamais a gente faria isso aqui. Sim. Me conta um caso prático. Olha, teve um caso interessante aí, olha só, teve um caso de uma amante que pediu para ser fotografada com o cara. Rapaz. Entendeu? Não Ela foi a fez esposa. Armou casinha, né? Vamos chamar assim. Rapaz, que coisa, hein? Entendeu? Ela falou, eu vou estar chegando aí na cidade de Bauru, né, em tal horário, e ele vai me buscar até lá. Então, quando ele chegar para me buscar, eu preciso que vocês façam a foto e o vídeo aí dele me recepcionando. E como é que foi? Entendeu? Aí chegamos lá, ela chegou, desceu, ele chegou, abraçou, beijou, pegou a mala, colocou no carro, entendeu? Então, nós fizemos todo esse registro. Não era necessário seguir. Ela só precisava do quê? Da imagem dos dois juntos. Para mostrar para a mulher do cara... E o único horário, o único momento... E o que deu isso? Ela mostrou? Momento, ela falou que ia mostrar, eu confesso que eu não sei. Aí você já não sabe, não sei. O desfecho você não viu. Você só fez mas o teu papel. Provavelmente, ou no mínimo usou para chantagear ele.
Entendeu? Ou você vai... Rapaz, tem essa também? Você vai terminar, porque tem o cara que promete, né? Não, eu vou largar, danado. não tá dando pra eu terminar, eu quero ficar com você, entendeu? Rapaz, Então, danada, moça, amante danadona. Entendeu? Rapaz. E esse, interessante isso daí, que esse seria o único momento que pegaria os dois em via pública. Por quê? Ele E ela te casado dá na todas cidade. as coordenadas. Ele casado na cidade. Isso é uma questão bem interessante, porque é muito difícil você pegar foto de traição na cidade. Porque se o cara ou ela é casado, não vai num barzinho junto. Muito difícil acontecer isso, ainda mais cidade pequena. Tá. Tem o caso de Goiás aí, né? Pouco tempo atrás lá, da filha do prefeito, lembra? Que veio para São Paulo, Em São Paulo. Nunca que na cidade dela, ela ia estar andando de mão dada num restaurante. Rapaz, aquilo lá foi complicado, hein? Com o amante, entendeu? Paulinho, e diga-se de passagem, o detetive, infelizmente, teve um desfecho trágico, mas o cara fez um trabalho bem feito que devia ser feito. Ele comprovou aquilo que lhe pediram. Exatamente. Aí depois houve a exposição. Exatamente. Bom, vamos lá, meu caro. Agora eu quero um exemplo prático. Um caso que você tem que tenha te marcado pelos componentes e que tenha te exigido técnicas eventualmente diferenciadas. Colim, teve um caso bem marcante, cara, que é bem interessante até onde aconteceu e como a gente tem que ser flexível aí, que era de um estelionatário, um golpista da nossa região, saiu, né, foi procurar áreas maiores aí e se envolveu num golpe de milhões. E tão grande era a pressão contra ele, dessas vítimas, que ele cometeu suicídio, cara. Entendeu? O corpo veio para nossa região e essas vítimas entraram em contato, me procurou, querendo saber se o corpo que estava sendo velado era realmente o dele. Se não era um novo golpe de seguro, se ele não estava fazendo... Então a gente teve que ir até o velório, né, e registrar ele no caixão, para ter certeza que era realmente... Você usou uma câmera escondida? Óculos. Entendi. Entendeu? Óculos. Você tem toda essa tecnologia. Isso. Aqui, ó. Aqui, tô dizendo... O Paulinho tá me fotografando. Esse óculos é perigoso. Aqui, entendeu? Então, lógico. E você fotografou o cara no caixão. E aí? Aí que entra a questão do limite, do detalhe, do respeito, porque já é um momento trágico ali, né? Independente do que a pessoa tenha feito ou como ela conduziu a vida dela, os familiares estão sofrendo naquele momento, é um momento... questão de religião sagrado, muitas coisas. Então a gente fez o trabalho, lógico que com muito respeito, mas aí você entra, e não é dar uns meus pêsames com falsidade, é sincero. Pô, lamento, né, tal. E ali, porque você é uma figura estranha no velório, né? Exatamente. Paulinho, traição. Quero que você me fale traição. Vamos pegar primeiro de um homem que tem te contratar. Já teve? Homem que contratou? Um homem traído que te contratou? Sim. Conta tudo, do começo ao fim. Colim, nós pegamos um caso aí, até importante falar isso, porque hoje tem muito namoro na internet. As pessoas se conhecem pela internet, elas pulam a etapa do se conhecer pessoalmente e já vão vivendo outras etapas. Né? Teve um caso aí de um cara de um outro país, conheceu a pessoa pela internet, um brasileiro, né, que estava morando fora do país, e, cara, deu tudo para a pessoa, tudo que você possa imaginar, desde carro novo até reforma de casa. E como é que chega até você? Né? Ele? Por internet. Aí foi internet. E ele te procurou? Aí procurou. E aí? Entendeu? E a pessoa aqui, né, em Bauru, vivendo uma vida totalmente paralela a isso. Tipo, fazendo juras de amor, a gente vai casar, a gente não vai... E saindo... E era uma mulher? Uma mulher. Aqui de Bauru? Aqui de Bauru. E ela prometia coisas pro cara? Prometia Mas coisas. Era real? Era uma pessoa real ou se passava por outra? Ela era real. Mas tem a maioria dos casos não são reais. Usa a imagem de outra pessoa? Usa a imagem de outra pessoa. Geralmente uma pessoa atlética, bem sucedida, né? Bem profissionalmente ok. E aí, muitos casos assim, tá? Muitos, não são poucos não. Bom, mas vamos nesse caso especificamente. Você fez o trabalho de descobrir a pessoa aqui? A pessoa aqui. Você foi contratado pelo cara lá de fora? De fora, e descobrimos aqui que ela tinha um namorado que vivia uma vida ativa com esse namorado.
Cara, e assim, chega a ser absurdo, porque o cara ajudava em tudo que você possa imaginar. Conta, Desde conta. tratamento de saúde do filho, entendeu? Desde tratamento de saúde do filho, Ela pedia tudo, o cara dava, dava tudo, e ela vivia essa vida dupla aqui. vida dupla. E como é que você Entendeu? descobre isso? De que maneira você rastreou? Monitoramento, acompanhando. Pegamos Campana. pegamos ela com outro cara por diversas vezes, Aham. né, por 2, 3 vezes. E aí você vai até, fotografando. em locais Fotografando, diferentes. filmando. Aí, por exemplo, a pessoa fala, ó, tô indo dormir, tá? Boa noite, te amo. Ah. Aí você tá lá, a pessoa sai pra ir pra balada, entendeu? O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Aí, por exemplo, a pessoa fala, ó, tô indo dormir, tá? Boa noite, te amo. Ah. Aí você tá lá, a pessoa sai pra ir pra balada, entendeu? Com outro Pra ir cara com outro que ela tem cara. aqui. Exatamente, pra ir em show, entendeu? Então é esses dois pontos. Sempre Quanto começa tempo assim, de ó, eu investigação? acho que ela está mentindo pra mim. Ah. Sempre começa, as pessoas dificilmente acreditam que já vai ter. Eu não acho que tem alguém, só acho que ela tá mentindo pra mim, entendeu? E aí no decorrer da investigação você acaba descobrindo outros pontos aí. Entendi. Esse caso aí demorou uns 2 meses De de investigação. investigação. Uns E 2 você meses. reuniu um conjunto de provas. Bastante. Porque tem outra situação assim. Eu já cheguei, por exemplo, Colim, pegar foto de uma pessoa beijando a outra e a pessoa que me contratou falar que precisa de prova mais robusta. Entendeu? Caraca. Então, muitas vezes a pessoa não quer aceitar. É 2 pontos. Uma é você mostrar para a pessoa, Outra é ela aceitar ou não. outra é ela aceitar. Bom, mas vamos entendeu? no desfecho desse caso. Você manda todas as provas pro cara, Manda provavelmente todas bem as provas. sucedido. Sim. Mora onde? Fora do país? Fora do país. Tá. E Fora aí, do país. quando você manda pra ele? Fora... Reação é sempre uma situação chata, né? É Uhum. sempre porque a pessoa cria muita esperança, expectativa. Era um cara já, não de idade avançada, mas bem desenvolvido na vida, Tá. já, entendeu? Então, ele tinha esperança, ele realmente, você via que ele gostava da pessoa, né? Que a pessoa preenchia um vazio que ele tinha ali, e ele estava com todas as expectativas, tanto que todas as ações dele eram em prol da pessoa, sabe? Fazia tudo. Dinheiro. Posso falar pra você que mudou o patamar de vida da pessoa. Deu Entendeu? tudo, Mudou tudo. tudo que você possa imaginar, cara. E Tudo ela que dá você- esse tom E não pra ele. só financeiro, tá? Dava atenção, Você soube como é que ele rompeu depois? Você conversava. soube, não? Cara, por incrível que pareça, ainda ela tentou chantagear ele, É mesmo. entendeu? Ele não quis falar de tudo que ele sabia, só terminou. Entendeu? Não foi o cara que jogou a descobrir isso, aquilo, tal, sabe? Ele só vazou. Só terminou. Alguma vez você já teve que parar em motel? Essas coisas? Já. Conta. Já. Pode cheguei. contar, Paulinho. Tá todo mundo esperando essa. Já chegou. Uma coisa que nós não fazemos. E aí, é- Colim Barracos. Vamos inventar. Então, uma coisa que nós não fazemos é avisar em tempo real, Ah. para evitar esse tipo de situação. Entendeu? A pessoa, de repente, distraída, pode ir até o lugar. Pode até o local. Rapaz, aí vira entendeu? barraco mesmo. Entendeu? Então, Então, isso como é a que você gente age? nunca faz. Registra, finaliza o trabalho no dia, e no dia seguinte, né? Aí a gente forma o relatório certinho e faz a comunicação. Paulinho. Nunca no momento. Me conta como é que foi a história que te levou até o motel. Você segue a pessoa. Segue a pessoa. Quando dá. Quer dizer, não precisa do flagrante em si. Você não tem que estar Isso. dentro do motel. Não. Você Seria filmar pegou, a pessoa. tipo, a pessoa entrou ele no entrando carro com do ela. outro. Ah. Tipo, pegou entrando no carro do outro. Ou entrou no motel. O importante é você pegar a placa do carro e o motel. Entendeu? Você pegou a placa do carro, entrando no motel, mas o que acontece? Às vezes não dá tempo quando você está seguindo. Porque você tem que manter uma certa distância. Tá. Entendeu? O ideal é o quê? Você mapear e saber. Quando você identifica que a pessoa vai sempre naquele mesmo local, horário, você já fica pronto. Então chegou, você registra. Entendi. Só que quando é esporádico, às vezes não dá. Então o que acontece? Você fica de olho. A pessoa abriu o portão para sair do motel, você já abre, já sai e fica na frente. Entendeu? Então você vai pegar ela saindo. Entendi. Entendeu? Então você entra no motel e fica ali, quietinho. Só de butuca Quer ali. dizer, você não entra no motel, você fica do lado de fora. Não, entra no motel. Você entra no motel? Entra no motel. Rapaz, Quando a pessoa- você entra no motel? Isso. Aí Conta essa história de você entra. entra no motel Como e se fica você na fosse um garagem cliente. ali. Fica Como na se fosse um garagem. cliente. Isso, fica na garagem. A pessoa abriu o portão para sair, você abre também, mais rápido, entendeu? Mas como é que você vê a pessoa? Você entra junto, praticamente junto? Porque sempre Como tem um assim? hiato, né? Sim. A pessoa entra primeiro. Sim. Você vai entrar depois. Sim. Como é que você acha ela lá dentro Então, depois? aí é olhinho no portão. Aí é olhinho no portão, entendeu? Rapaz. Aí é olhinho no portão.
Então, quando a pessoa sair, por exemplo, embicou o carro para sair, você já sai. Pode acontecer, por exemplo, às horas de você estar atrás, mas também atende a necessidade Espera um tranquilo. pouquinho que eu tô querendo entender isso. A pessoa entrou com a amante Entrou na garagem, e tá lá, foi lá pro quarto e tal, e você lá. entra escolhe um e fica ali. e aí você fica de butuca, olhando às vezes por baixo, Isso, para monitorar. Você sabe qual carro é. Exatamente. E aí, Paulinho? Então, abriu o portão, embicou para sair, você já sai. Geralmente o portão fica aberto já, o nosso, que a gente tá. Tá. Entendeu? Para dar essa facilitada. Exatamente. Então, se tiver na frente, geralmente... Você usa placa falsa no carro? Não, Não? usa placa falsa, mas não uso no meu nome. Tá. Entendeu? Ah, mas você usa placa falsa. Não, Você é... você Não é coloca- falsa. Ah, É é a original. placa do teu carro, você É a não placa coloca do carro outra. mesmo. Ah. Não coloca outra, não. Entendeu? Até porque, Golinho, isso é importante a gente falar, porque não é nada fora da lei. Ah, não, isso eu tô Não, entendendo. é importante deixar claro Isso eu isso tô daí. entendendo. Porque às vezes, nossa, mas não, o trabalho que a gente faz, não é. Primeira coisa, Você respeita a regra do jogo. exatamente, Você quem não tá comete fazendo, crimes para fazer o teu trabalho. quem tá fazendo errado tá no jogo. Tá. Quem tá no jogo sabe que pode ganhar E pode perder. e pode perder. Mas termina essa história. Aí você vê lá o carro do cara saindo. Isso. Você ainda não tem a foto boa. Não. Aí, normalmente, o que acontece? Você tem duas opções. Ah. Ou você deixa o carro passar e já vai atrás, e você fotografa pagando ali, pegando a placa certinho. Ah. Ou, se você quiser a outra imagem, você vai pra frente do motel, sai primeiro, né? Aham. E pega ele saindo do motel. Entendeu? Aí depende do motel e depende do caso, da foto ali. Às vezes você consegue pegar, por exemplo, a imagem do cara. Porque o veículo é mais fácil. Uhum. Mas às vezes você tem um carro com película. E Sim. aí? Não, E se a pessoa quer saber quem é a amante? Às vezes dificulta, né? Então, mas aí a amante vai ter que descer. Você Entendi. entendeu? Você tem que pegar o momento em que ela descer. que ela descer. Aí ela vai entrar em qual carro? Ah, vai entrar em tal carro. Rapaz, Aí- mas é tudo escondidinho ali, né? Por isso que eu falo, não, às vezes dá bingo de ser no primeiro, no segundo dia, legal, mas às vezes demora. Uma das partes mais difíceis é a identificação da amante em si, né? Então, ó, já estamos chegando no final, olha como passa. Me conta uma história, eventualmente, que você tenha passado, em que você tenha se visto sob risco. De repente, uma história policial, um traficante, alguma coisa nesse sentido, tem? Tem alguma história assim? Em risco não. Em risco nunca aconteceu da gente estar... Você tem um limite? Nunca aconteceu de estar perto de confronto, qualquer coisa nesse... Investigar uma pessoa perigosa já Já teve? aconteceu, por exemplo, de você recuperar alguns veículos aí de apropriação indébita, identificar, e aí quando você chega, por exemplo, a polícia para recuperar esse veículo que está ali, que é um objeto ali... Que você identificou. que identificou, acaba encontrando mais 3 veículos de furto. Entendeu? Que estão É um ilegais. desmanche ali. total e completo. Isso, já aconteceu. Mas em risco nunca aconteceu. Não, em Um risco... traficante, uma pessoa poderosa. Já aconteceu um caso aí de um 57 forte no empresário da cidade. 57. Um 57, para quem não sabe, é o artigo do roubo. Isso. O crime com violência. Grave ameaça O ali. assalto com grave ameaça com violência. Isso, a E gente trabalhou em algumas identificações, acabou... O empresário foi vítima? Foi ou- vítima, Ah, foi vítima, o empresário foi vítima. A gente identificou algumas pessoas ali que poderia estar envolvido, algumas roubo pessoas muito grande? fortes na cidade Roubo aí. muito grande? Ah, cara, fala pra você, tinha 10 pessoas invadiram aí a empresa com fuzil, fortemente armado aí, E aí? né? Na época, acho que eles tinham a intenção de levar algo em torno de 4, 5 milhões, era uma negociação que estava sendo feita. Aham. Uma das pessoas aí que estava envolvida, que deu a fita, era um funcionário. Tinha a do- letra, informação, do fita dada. cara, entendeu? Então, a gente conseguiu ajudar bastante nessa investigação que andou aí. Mas em perigo, assim, nunca aconteceu. A gente Mas toma... você teve que investigar pessoas perigosas. Inclusive que tinham acesso a armas longas assim, como fuzil. Isso. A quadrilha em si que teve a invasão, a gente não chegou a ter, porque era pessoas de fora aí, foi Você mapeado, mais foi um funcionário, identificado. então, né? Isso, entendeu? Você foi mais em quem deu a fita. Exato. E A achou? gente pegou algumas informações com algumas pessoas também aí que a gente conhece, acabou cruzando, deu certo, finalizaram o inquérito, as pessoas estão indiciadas aí, né, para responder. O trabalho da polícia também foi, acho que um dos inquéritos que mais demorou em Bauru, para falar a verdade para você. Foi caso grande, então. Foi, entendeu? Bastante gente envolvida. Rapaz, quem será, hein? Eu fiquei curioso. Empresa invadida por quadrilha, cujos integrantes tinham um fuzil, rapaz. Bom,
enfim. Então, Mas esse provavelmente tenha sido o caso mais... os bandidos, os criminosos mais perigosos com quem você tenha... Isso, exatamente. Foi um caso que... Mas nunca se viu sob risco, nunca recebeu Não, uma ameaça. a gente toma algumas precauções também, né? A gente não, vamos dizer, a gente não é bobo, não Sim. anda contando estrela por aí. Tá. A gente anda sempre Paulinho, você tem que preparado você tem que também. ser muito esperto. Você tem que ser muito vivo. As pessoas que trabalham com você têm que ser muito vivas. Sim, Porque senão a possibilidade de se colocar em risco sim, é sempre muito grande. sim, Como é que você trabalha isso pra gente finalizar? sim. Limite. A gente tem que ter noção que a gente não tem a capa do Batman, né? A gente não é super-herói. Né? Então, o limite... Você sente o risco. Quando você sente o risco, você para. Exatamente. Mas Até mesmo em preciso uma Campana. evolução, viu, bicho? Até mesmo em Campana. Hum. Meu, a primeira coisa que a gente pergunta é o local, onde que é a residência, onde que é? Porque tem local em Bauru que você não consegue. Você não dá pra consegue. entrar. Teve situação de eu parar para fazer Campana, passar 5 minutos alguém bater no vidro do carro. Pô, o que você tá fazendo aí? Você é polícia? Entendi. Entendeu? Então tem determinadas regiões Ali você já viu o risco, vou embora. que não tem como você realizar uma campanha. Tem bairros que não dá para você entrar, para você investigar, que você sabe que você não vai... Aqui em Bauru. Exatamente. Entendeu? Então, o segredo é o limite. Você tem que conhecer o limite até onde você vai ali para você não se colocar em risco. Às vezes tem pessoas que querem se colocar dentro do risco, né? Suas considerações finais. A gente só tem... Vou te dar 40 segundos para fazer suas considerações finais. Você se realiza fazendo o que você faz? Cara, é muito satisfatório, é uma realização muito grande a gente poder ajudar as pessoas com a verdade, né, com respostas, e acho que quando você consegue tirar o sustento da sua família, tirar a sua vida disso, se torna Você vive melhor disso ainda. hoje, integralmente Hoje, você vive disso. Isso, hoje eu vivo disso faz um bom tempo já. 10 anos, né? Então é gratificante pessoalmente, né? Você se realiza. Exatamente. E eu acho que quando a gente tem acaba se tornando uma referência também, acho que isso é bacana, porque a gente vê que está no caminho certo, né, e que os frutos, eles vêm acontecendo naturalmente. Espero que você tenha gostado. Obviamente não dá para contar tudo e a gente percebe que o Paulinho segura e com razão, mas a gente, na medida do possível, tentou revelar para você qual é o trabalho de quem vive nas sombras e tem que ter muita paciência. Tchau, pessoal! Até sempre! O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto.